E se eu te dissesse que nós estamos vivendo a geração mais próxima da volta de Jesus? Há 2000 anos, o próprio Senhor declarou: eis que venho sem demora. Se para Deus 1000 anos são como um dia. Então hoje, mais do que nunca, estamos às portas. Neste vídeo, você vai entender 6 profecias bíblicas que já estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E por que isso exige uma resposta urgente de cada um de nós? 2000 anos atrás, Jesus prometeu que voltaria em breve. Em Apocalipse 22:12 ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. O apóstolo Pedro nos lembra que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pensa comigo, se naquela época o retorno já era considerado próximo, imagine agora, 2000 anos depois. A Bíblia nos mostra, lá em Mateus capítulo 24, sinais claros que antecedem a volta do Senhor. E esses sinais não são apenas simbólicos ou algo vago. Eles são visíveis, globais, espirituais, acontecendo bem na nossa frente. Nós cremos, com base na palavra, que a volta de Jesus acontecerá em 2 momentos distintos. No primeiro, ele vem para arrebatar a igreja, menos os crentes vigilantes, aqueles que amam a sua vinda. E eu não sei você, mas eu quero estar lá, diante do trono de Deus, quando esse dia chegar. Paulo diz, em sua 2ª carta a Timóteo, que a coroa da justiça está guardada não apenas para ele, mas para todos os que amam a vinda do Senhor. Preste atenção nisso. A condição não é a nossa perfeição, porque ninguém é perfeito. A condição é o amor. É ser uma noiva apaixonada pelo noivo, com azeite sobrando na lamparina, como na parábola das 10 virgens. É viver desapegado deste mundo, com os olhos fixos no céu. Amar a vinda de Jesus é entender algo muito simples. Nós não somos daqui. Este mundo não é o nosso destino final. Podemos e devemos trabalhar, conquistar, viajar, desfrutar das coisas boas que Deus nos dá, mas sem criar raízes profundas. Se alguma coisa nesta vida competir com o nosso amor pelo Senhor, ele sempre deve vir em primeiro lugar. Este mundo não é o nosso lar. Somos cidadãos do céu, como diz a palavra. Hoje, mais do que nunca, precisamos viver com essa consciência de urgência. Não com medo, não com pânico, mas preparados, despertos. Então, vamos aos sinais. Primeiro sinal, o surgimento de falsos mestres. Jesus alertou de forma muito clara: vede que ninguém vos engane. Ele disse que muitos viriam em seu nome. Perceba, eles não necessariamente negam Jesus de cara, mas distorcem a verdade. Relativizam a palavra, tentam adaptar a Bíblia à cultura, em vez de transformar a cultura pela Bíblia. Pregam um evangelho mais palatável, sem cruz, sem arrependimento, sem santidade. Por isso, a Bíblia nos instrui a amar e prestar atenção à palavra profética. Porque ela é como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Precisamos conhecer a verdade para não sermos enganados. O segundo sinal que Jesus nos deu é o que ele chamou de o princípio das dores, guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, eventos climáticos extremos que antes eram raros e agora são cada vez mais frequentes e intensos. Tudo isso tem se intensificado globalmente, exatamente como Jesus disse que seria, e a Bíblia é clara ao afirmar que isso ainda não é o fim, é apenas o começo. São como as dores de parto, que vão aumentando em frequência e intensidade antes do nascimento. E o mais incrível é que, mesmo em meio ao juízo, em meio a todo esse caos, Deus continua oferecendo misericórdia. A promessa ainda está de pé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se essa mensagem está falando com você, se você sente essa urgência no seu espírito, deixe o seu like agora mesmo. Isso é muito importante, porque ajuda essa mensagem
alcançar mais pessoas que precisam desesperadamente ouvir essa verdade. Vamos para o terceiro sinal, a multiplicação da iniquidade. Veja bem, iniquidade não é apenas o pecado que a gente comete. É quando o pecado vira virtude. É quando aquilo que antes causava vergonha, agora gera orgulho e é celebrado. É a inversão completa de valores. A Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é exatamente o que vemos hoje em nossa sociedade. Valores que eram sólidos agora são líquidos. A verdade se tornou relativa. Cada um tem a família, que é o pilar da sociedade, está sendo constantemente atacada e redefinida. Esse ambiente de rebelião contra Deus faz com que o amor genuíno se torne cada vez mais raro. Isso nos leva diretamente ao quarto sinal, o esfriamento do amor, conectado diretamente com o anterior. O Evangelho da Cruz tem sido trocado em muitos lugares por mensagens de autoajuda, de prosperidade terrena, de você pode tudo. Sem a revelação profunda do amor sacrificial de Deus na cruz, as pessoas não conseguem responder com amor verdadeiro. O coração humano se torna egoísta, centrado em si mesmo, mas quem ama de verdade a vinda do Senhor vive com o coração no céu e aprende a se desapegar das coisas da terra. O amor por Jesus nos aquece e nos protege desse esfriamento que domina o mundo. Agora, o quinto sinal, e este é impressionante, a pregação do Evangelho a todas as nações. Jesus disse em Mateus 24, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Pessoal, isso nunca foi tão real e tangível quanto agora. Com a internet, as redes sociais, as mídias digitais, o Evangelho está literalmente chegando aos confins da terra, em lugares onde missionários jamais conseguiriam entrar fisicamente. A Bíblia está sendo traduzida para milhares de idiomas. A palavra de Deus diz que nós podemos, inclusive, apressar a vinda do Senhor, vivendo em santidade e anunciando as boas novas. Cada pessoa que alcançamos com o Evangelho é um passo a mais em direção ao cumprimento dessa profecia. E, finalmente, o sexto, e talvez um dos mais evidentes sinais, a restauração de Israel. Depois de quase 2000 anos disperso entre as nações, o povo judeu voltou a existir como nação em 1948. Isso é um milagre histórico sem precedentes. Israel não apenas voltou a existir, mas floresceu no meio do deserto. Venceu guerras que eram humanamente impossíveis de vencer. Restaurou sua língua antiga, o hebraico, e hoje uma referência mundial em tecnologia e inovação. Jesus usou a metáfora da figueira, que é um símbolo de Israel. Ele disse: "Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. A figueira voltou a brotar." Israel é como um relógio profético de Deus. Grande parte das profecias a respeito de Israel já se cumpriu. As que faltam também se cumprirão. Por tudo isso, a palavra nos alerta repetidamente. Vigiai, estejam atentos. Não deixe que as preocupações desta vida, a correria do dia a dia, a busca por segurança material, roubem a sua esperança e a sua expectativa. Nós estamos vivendo tempos proféticos, extraordinários. O Senhor está às portas. A pergunta mais importante não é se ele vai voltar. A Bíblia garante que vai. A pergunta é: como ele vai nos encontrar? Ocupados com as coisas dele ou distraídos com o mundo? Com as lâmpadas acesas ou apagadas? Apaixonados ou indiferentes? Se você crê que Jesus está voltando e deseja viver preparado, com o coração ardendo por ele, inscreva-se aqui no canal e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que puder. Que nós sejamos uma noiva vigilante, apaixonada e pronta para encontrar o noivo a qualquer momento. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus.